O fim de janeiro e os primeiros dias deste mês começaram com muita chuva no sudeste e no centro-oeste. E agora, uma onda de calor que atinge principalmente o sul do país. Quem traz os detalhes para a gente sobre a previsão para este mês de fevereiro é a Beatriz Bedendo, que está lá no CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Conversa com a gente aqui no TJ Aparecida. Bem-vinda, Bia. Boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo, Letícia e a você que acompanha o TJ Aparecida. Exatamente, são fortes chuvas e em grandes volumes, mais do que esperado, que tem impactado a vida de centenas de famílias. Em São Paulo, por exemplo, o cenário é de bairros alagados e também até de mortes por afogamento, como de um homem na Zona Leste no último sábado. A Defesa Civil, inclusive, já comunicou um novo alerta para chuvas intensas até quarta-feira. Então, nós estamos aqui no CEMADEM para entender um pouco melhor sobre essas condições e esse período de chuva, mas também o resto, do país e da previsão para o mês de fevereiro. Então, Jorge Barbaroto, converso com você agora, boa tarde. Com este volume de chuva um pouco acima da média histórica, pelo menos em São Paulo, já implica que nós estaremos vivendo condições climáticas atípicas no ano de 2025? Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos. O que a gente teve agora no começo do ano foi um cenário de chuvas um pouco acima da média, acima da média, principalmente aqui na região sudeste do país, pegando principalmente aqui sul de Minas, parte leste de São Paulo, incluindo a região metropolitana, também alguns trechos do Rio de Janeiro, E esses extremos de chuva aqui na região sudeste causaram todos esses impactos de inundação, principalmente, alguns pontos de deslizamento com vítimas, infelizmente, mas agora, como a gente está num ano de Laninha, sobre a influência do Laninha, que são o resfriamento das águas do Pacífico, a gente tende a que o clima do Brasil, até de uma forma geral, não todo, mas de uma forma geral, venha a ocorrer um pouco mais um cenário mais tendendo para secas, principalmente agora em fevereiro, os volumes de chuva já tendem a diminuir, e assim também para a região centro-norte do país. Norte de Minas Gerais, toda a Bahia, região do Nordeste. É um cenário que a gente tem para daqui para frente, para os próximos meses. Mas, como o clima nosso aqui, ele tende a essa característica de ser um verão chuvoso, e o inverno seco, esse verão chuvoso, quando vier novas frentes frias ou novas condições de umidade, a gente pode ter novos eventos de chuvas mais intensas, porque esse é o cenário que a gente vem enfrentando, nas mudanças climáticas. A gente entende que quando ocorrem essas chuvas, elas tendem a ocorrer de forma mais intensa e tendem a causar mais impactos. Então a gente, apesar de um cenário de seca, como a gente ainda está numa estação de verão, pode ser que a gente tenha novos eventos de chuvas intensas, e isso a gente só vai ter mais certeza mesmo conforme as previsões de curto prazo forem chegando. Uma das características, então, do fenômeno Laninha é esse extremo, Se chove, chove muito, e se está na seca, é bastante também. E sim, isso varia de região para região, claro, quando é o Ninho é uma situação, quando o Laninha é outra, mas na situação do Laninha a gente tem uma característica de que a região centro-norte do país possa vir a sofrer mais com essa característica de seca, E aí a gente tem que acompanhar, aí uma ação que se tem, acompanhar os níveis de reservatórios, tanto para atendimento da energético, quanto para atendimento de água da população. Essa é uma característica mais para esse período de Laninha, que é o que a gente espera para esse ano. Apesar de ter essa condição, não parece ser um cenário muito extremo para esse ano, Mas essa certeza a gente só vai tendo, é um cenário que a gente tem para os próximos meses, março, abril, maio, mas essa certeza de como vai se dar essa seca, se é que ela vai ocorrer, é só quando for a gente tendo as medições de curto prazo mesmo, próximas. Isso, exatamente. E enquanto alguns estados e regiões sofrem com as chuvas intensas, outros, sofrem mais um pouco com essas ondas de calor. Também tem relação ao fenômeno Laninha? Com as ondas de calor? Tende, porque se a gente tem uma redução da precipitação, a gente tem um cenário de que as temperaturas podem subir e vir a se caracterizarem como acima da média histórica que a gente tem. Então, esse é um cenário que a gente pode vir a enfrentar, tendo ondas de calor, mas como eu falei, a onda de calor é um fenômeno que a gente precisa
Para caracterizar como onda de calor, precisa que se atenda a alguns critérios de continuidade de alguns dias acima das médias de temperatura, e isso a gente só vai tendo certeza quando for chegando mesmo nesses períodos de seca mesmo, para caracterizar esse fenômeno. E vocês têm uma parceria essencial também com a Defesa Civil, né? Só para passar para o pessoal rapidinho, o que fazer quando receber algum tipo de alerta? Sim, a missão do CEMADEM é mandar esses alertas para a Defesa Civil. O CEMADEM ele é mais uma fonte de informação próxima da Defesa Civil. E hoje a Defesa Civil está ficando mais conhecida pelo envio dos SMS, né? E todo mundo está recebendo. Considerem essa uma informação confiável. A Defesa Civil ela se baseia numa série de informações, inclusive dos alertas do CEMADEM, para enviar esses SMS. E é importante que o pessoal acate essas mensagens da Defesa Civil e, se no caso de dúvida, inclusive entrar em contato com essas defesas civis para saber como agir no momento de extremo, como houve em São Paulo agora nos últimos dias. Muito obrigada pelas informações, Jorge. Então, só para reforçar, em casos de ocorrência, né, ligue para 199, que é a Defesa Civil, ou 193, Corpo de Bombeiros. É com vocês no estúdio. Perfeito, Beatriz. Muito obrigada pelas informações. Sempre bom estar bem informado e com esses alertas também da Defesa Civil, tá acompanhando. Deixar a população alerta para tudo que pode acontecer. Obrigado, Bia. Um abraço para você. Exatamente.